Esse vídeo é para você que acha que para resolver algum exercício de matemática mais avançado você precisa saber de teoremas muito aprofundados, né, muito específicos. Isso é mentira, tá? 99% dos casos você consegue resolver com um conteúdo de ensino médio, tranquilo, básico, e no caso aqui de geometria, né? Então, vocês me acompanhem aqui, já deixa o like de vocês, já se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, porque isso dá muita força pra gente, beleza? Me acompanhe aqui nesse exercício muito difícil e que a gente vai resolver com o básico de geometria, beleza? Olha só, gente. As bissetrizes internas dos ângulos A e C do triângulo ABC cortam-se no ponto I. Sabe-se que AI é igual a BC e que o ângulo ICA é igual a 2 vezes o ângulo IAC. Determine a medida do ângulo ABC. Então, super simples o enunciado, mas já aviso vocês que é de segunda fase de Olimpíada Brasileira, tá? Do nível 3 do ensino médio. Então é difícil, mas é o básico bem feito, beleza? Vamos lá, eu vou então já começar a desenhar a figura. É ideal que vocês tentem desenhar antes, porque é difícil às vezes de desenhar. Mas é o seguinte, eu já vou desenhar a figura e vou explicar depois algumas coisas para vocês. Vou desenhar bem grande aqui. Pessoal, então, por que eu fiz uma circunferência inscrita nesse triângulo ABC? Porque ele disse de um ponto de encontro de duas bissetrizes internas, da bissetriz relativa ao vértice A e relativa ao vértice C. Mas também a bissetriz relativa ao vértice B vai encontrar essas duas nesse ponto I, que é justamente o incentro desse triângulo. É o ponto de encontro das bissetrizes internas de qualquer triângulo, certo? Então tá aqui, eu vou fazer as duas bissetrizes que ele disse. Tá aqui, são as duas bissetrizes, se encontram no ponto I. E ele disse o seguinte, que a medida desse ângulo ICA é 2 vezes a medida do ângulo IAC. Então, se a gente chamar esse ângulo IAC de alfa, o ângulo ICA é 2 vezes alfa, né? E aí ele quer esse ângulo ABC, que eu vou chamar de θ. Tá? O objetivo aqui é a gente encontrar o ângulo θ. Agora, isso é uma prova discursiva de Olimpíada, então é necessário, todos os passos que a gente der nessa figura, é necessário escrever explicando. Tá? Não adianta, é necessário escrever explicando. Mas como aqui a gente está com fins didáticos, eu vou só ir enunciando e vocês vão seguir no raciocínio comigo, certo? Então tá. Então a figura está construída. Eu vou apagar essa circunferência porque ela não vai ser útil para a gente. Ela já foi útil para relembrar o conceito de ponto de encontro das bissetrizes internas. Outra coisa que o exercício anunciou foi que o segmento AI é igual ao segmento BC. Então vou escrever aqui no canto. Ó. AI igual a BC. Isso vai ser útil também. Parece que não, né? Mas vai ser útil sim. Bom, como é que a gente vai então resolver esse problema? Aqui, já que AI é uma bissetriz assim como CI, esse ângulo vale alfa porque ele foi cortado pela metade, né? Esse ângulo de 2 alfa, assim como aqui também vale 2 alfa, uma vez que são bissetrizes e cortam ângulos pela metade. Beleza? Então, é o primeiro passo aqui. Bom, daqui a gente pode equacionar o seguinte. A gente pode dizer que θ mais 2α mais 4α é igual a 180 graus. Então, θ mais 6α é igual a 180 graus. Vou deixar aqui, ó. Pronto, primeira equação. Se a gente descobrir uma outra equação que envolva θ e α, a gente consegue solucionar esse sistema. Então, é isso que a gente vai buscar no caso. Bom, então como que a gente pode fazer aqui? Eu vou traçar um segmento mágico aqui, tá? Sim, a gente tem que traçar um segmento mágico para enxergar melhor as coisas. Ó.
olha só esse segmento que eu vou traçar. Eu vou traçar uma bissetriz relativa ao ângulo ACI, ou ICA, tá? Olha só, então, esse segmento mágico que eu vou traçar, bissetriz desse ângulozinho aqui. Bom, tracei essa bissetriz. Então, esse ângulo aqui era 2α. Como isso aqui é uma bissetriz, vai aparecer um alfa aqui e um alfa aqui embaixo. Esse ângulo mede alfa e esse ângulo mede alfa. Então, eu estou identificando um triângulo isósceles, certo? Antes disso, eu vou falar que esse ponto aqui é o nosso ponto D, por exemplo, nosso ponto D, e esse ponto aqui é o nosso ponto E, para caso a gente precise mencionar esses pontos. Então, olha para o triângulo ACE. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Por quê? Porque tem dois ângulos iguais a alfa, né? Alfa e alfa. Então, se eu falar que esse lado AE é um tracinho, esse lado EC também é um outro tracinho. Certo? Triângulo isósceles. Maravilha. Reparem uma coisa aqui. Reparem que eu tenho dois triângulos aqui que eles são semelhantes, né? Que triângulos que são esses? Bom, o triângulo ACI, né? E o triângulo CDA, tá? Olhem para esses dois triângulos. O triângulo ACI, olha, ACI. Opa, peraí, tá confuso aqui. ACI. Esse triângulo ACI, ele tem um ângulo de alfa, um ângulo de 2α, certo? E esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de beta, em verde. Mas é suficiente a gente falar que esses dois triângulos são semelhantes porque eles têm dois ângulos iguais. Consequentemente, o terceiro vai ser igual para os dois também. Então, o triângulo, relembrando, ACI, ele tem ângulos de alfa, 2α e beta. O triângulo CDA, ele tem ângulos também de alfa, 2α e, consequentemente, esse ângulo aqui tem que ser beta, certo? Já que os outros dois são alfa e 2α. Então, legal. Aqui eu tenho, então, um par de triângulos semelhantes. Beleza? Olha, esse segmento AE eu vou chamar de A. Tá? Então, se AE é igual a A, EC vai ser igual a A também. Aí eu tenho outros dois segmentos aqui. Eu tenho esse segmento ED e esse segmento EI, que eu vou chamar de X e Y. Tá certo? Me acompanhe aqui. Bom, sabendo disso, eu reparo uma outra coisa. Eu tenho um outro par de triângulos semelhantes. A princípio, semelhantes. Cadê esse triângulo, né, esse par? Bom, esse par está aqui, ó. É o triângulo ADE e o triângulo CIE. Eles são dois triângulos semelhantes entre si. Por quê? Porque os dois têm ângulos de alfa e beta. Alfa e beta. Consequentemente, esse ângulo aqui, ó, é um OPV, certo? Então ele tem que ser igual para os dois também, ó. Esse ângulo roxinho, não vou nem colocar o nome dele aí. Então tá, a princípio esses dois triângulos são semelhantes. Mas os dois triângulos têm um lado que é igual para ambos, né? Esse lado de um traço laranja. Então, é um caso de congruência de triângulos. Quer ver, por exemplo, vamos usar a congruência do lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado. Olha só, o triângulo ADE. Lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado. Então, lado laranjinha, lado A, ângulo roxo e ângulo verde. Né? Olha para o triângulo CIE. O triângulo CIE, ó, lado A, ângulo roxinho e ângulo oposto ao lado A, verdinho beta. Então, aqui não são só triângulos semelhantes, são triângulos congruentes, certo? Então, se eles são triângulos congruentes, todos os ângulos são iguais e também todos os lados desses dois triângulos são iguais entre si. Ou seja, o lado oposto a alfa nos dois deve ser igual. No triângulo ADE, esse lado é x. No triângulo
C e E, esse lado é Y. Então, esse ladozinho aqui e esse são iguais, que eu vou chamar de B, Bzinho, certo? Eu não sei se eu me enrolei falando, é o lado oposto a alfa, tem que ser igual para os dois, tá? Então, o oposto a alfa nesse daqui é X e o oposto a alfa nesse daqui é Y. Agora sim. Eu vou chamar os dois de B, porque a gente concluiu que esses dois ladinhos são iguais. Certo? Legal, então. Lembrando que tudo tinha que ser justificado na forma dissertativa. Mas ele disse o quê? Ele disse que AI é igual a BC. Quem que é AI? AI é igual a A mais B. Né? AI é igual a A mais B. Aí eu percebo, então, que CD também é igual a A mais B, certo? Cadê? Eu posso escrever isso em algum lugar, mas não vou escrever. Mas olha só, reparem que CD é justamente A mais B. Quem que é A mais B? É o lado BC, né? Então aqui o lado BC é A mais B. Então percebam então que o segmento CD sendo A mais B e o segmento o segmento CD sendo A mais B e o segmento BC sendo A mais B também, a gente tem um triângulo isósceles aqui. Que triângulo que é esse? É o triângulo CBD. É um triângulo isósceles, porque o lado CD é igual ao lado BC. Tendo isso em mãos, quais são os ângulos iguais desse triângulo isósceles? Os ângulos iguais são os ângulos que estão opostos aos lados iguais. Então, θ está oposto a A mais B. Esse ângulo aqui, ó, θ, deve estar oposto ao ângulo A mais B. Beleza? Agora, a outra equação a gente tira daqui, né? Desse triângulo isósceles. Então, θ com alfa mais 2α dá 180. Vamos lá. 2θ mais 3α dá 180. Então, 2θ mais 3α é igual a 180 graus. Certo? Maravilha, agora o problema acabou. Só que aqui eu posso ir atrás tanto do alfa quanto do θ. Eu vou atrás do θ, certo? Para ir atrás do θ, eu vou somar essas equações de modo que o alfa cancele com o alfa. E aí eu já corto um caminho. Para que isso aconteça, eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 2. Tá? E aí eu vou somar essas duas equações. Na medida que eu faço isso, reparem que essa equação de baixo vai ficar menos 4θ menos 6α é igual a menos 360. Menos 6α com 6α, na hora que eu somo essas duas equações, cancela. Vai sobrar zero. Então, aqui a gente tem o que, né? θ menos 4θ. Isso aqui vai dar menos 3θ. Mais zero é igual a 180 menos 360. Isso aqui é menos 180 graus. Beleza? Multiplicando os dois lados por menos 1, a gente tem que 3θ é igual a 180 graus. Isolando θ é igual a 180 por 3, que é igual a 60 graus. Então, resposta final do exercício é θ igual a 60 graus. Tá certo, gente? Então, é um exercício complicado, né? Então, olha só como é que a gente fez, né? A gente fez muitas construções aqui e também essa linha mágica, né? Não se esqueçam dessa linha mágica aqui, que é necessária para resolver esse problema. É uma das soluções, na verdade, que a gente pode encontrar. Acredito que seja a única. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido todos os conceitos que estão envolvidos aqui. E deixem nos comentários aí se vocês têm dúvidas, sugestões, né? Se vocês estão impressionados, se vocês conseguiram resolver de jeito mais fácil. Eu vou estar lendo todos aí, beleza? Curtam o vídeo e inscrevam-se aqui no canal. Caso vocês ainda não sejam inscritos, vocês são muito bem-vindos aqui. E agradeço muito a atenção e compreensão de vocês até agora, beleza, gente? Fiquem bem e fiquem ligados aí que vai ter mais coisa por vir. Até mais.